A situação do Líbano piorou muito nas últimas horas. E o presidente Lula está no México para acompanhar a posse da presidente eleita no país, mas vai discutir a situação no Líbano. Lula vai fazer uma reunião com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para discutir uma operação de resgate de brasileiros no Líbano. Marina Demore. Agora é só a decisão do presidente. Os aviões da FAB já estão preparados para decolar e resgatar até 3.000 pessoas que teriam demonstrado interesse em voltar para o Brasil. Conta qual a estratégia hoje do Palácio do Itamaraty e quando a gente deve ter essa decisão de Lula. Uribe, boa tarde para você e para todos. Olha, nesse momento, a estratégia é de manter o diálogo com as diplomacias no Oriente Médio, até mesmo para avaliar possíveis rotas de fuga para os brasileiros que estão no país e que desejam ser repatriados, né? Desejam voltar ao Brasil com a ajuda do governo brasileiro. Então, desde a semana passada, quando houve uma escalada nos conflitos lá no Líbano, o governo brasileiro já tem estudado essa possibilidade de promover uma missão de repatriação, né? E hoje o presidente Lula, que está no México, deve conversar com o ministro Mauro Vieira. Ele já vem tendo essa conversa sobre esse assunto desde Nova York, né, dos compromissos em Nova York, e dessa vez não vai ser diferente. Lá no México os dois têm despachado o tempo todo juntos, Lula e Mauro Vieira, só que o ministro Mauro Vieira tem alguns detalhes a mais para passar para o presidente Lula sobre a atual situação. Isso porque ele esteve reunido no sábado, depois que Lula já tinha saído de Nova York, com o chanceler do Líbano, Abdallah Abu Habib, para planejar possíveis saídas caso a situação piore e exija uma operação de evacuação em grande escala. Também em Nova York, Mauro Vieira já tinha se reunido também com o chanceler da Síria, isso porque a Síria é tido como uma dessas opções de rota de fuga. Outra opção que está sendo avaliada pelo governo federal, pelo Palácio do Itamaraty, é fazer esse resgate pela Jordânia. Por isso a diplomacia brasileira também tem mantido contato com a diplomacia da Jordânia para avaliar essa possibilidade, como a gente vem também acompanhando nos últimos dias aqui na CNN. Então toda essa questão logística está sendo definida. O ministro Mauro Vieira deve passar para o presidente Lula um panorama mais específico sobre essas conversas que teve nos últimos dias e sobre a atual situação no Líbano. Existe uma grande preocupação em relação à operacionalização dessa missão, justamente por conta do risco de toda a situação atual, a situação atual do país e principalmente por conta de um número muito grande de brasileiros que vivem por lá, né? São mais de 21.000 cidadãos brasileiros, é a maior comunidade brasileira no Oriente Médio, por isso essa logística ficou um pouco ainda mais complexa e é preciso, né, toda esse planejamento do governo federal. Fato é, Uribe, Tainá, que a Força Aérea Brasileira já deixou preparada uma possível operação, né? Aviões estão, então, à disposição, aguardando essa decisão que deve ser tomada pelo presidente Lula em conjunto com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Não existe um horário específico marcado na agenda para que eles conversem sobre esse assunto, até porque eles estão despachando, como eu disse, o tempo inteiro nessa viagem ao México, né? Mas a expectativa é de que sim, entre hoje e os próximos dias, essa decisão deve ser tomada, viu?